Boa noite, é uma satisfação enorme estar aqui em Teresópolis, nessa reunião tão bonita, esse encontro nosso profissional. Se todos nós fôssemos infinitos, tudo mudaria. E tem razão, Meirin quando diz que nós vivemos uma mudança de era e uma era de mudanças. É verdade. Mas como nós não somos infinitos, muita coisa vai permanecer e vai ficar. Também precisamos atentar isso. Meirin, numa das primeiras lâminas que apresentou, me colocou uma frase que tocou fundo no meu coração. Porque foi um momento muito forte. Assim como Andrade falou que viveu aqui em Teresópolis, que despertava muita emoção, ele disse uma frase que tem 50 anos, que mobilizou o movimento estudantil da Revolução Estudantil de 1968. Sejamos realistas. Peçamos o inimaginável. A gente dizia também, peçamos o impossível. Mais do que a frase é o slogan, é proibido proibir, esta frase, peçamos o impossível, porque sejamos realistas, é a frase que mobilizou o movimento estudantil de 68, que tantas mudanças nos trouxeram. Mas vejam, esta é uma questão que se coloca hoje como nova, uma frase que é de 68 e que mobiliza as circunstâncias. E aí a gente precisa ver, nesse contexto de desafio de mudança, de era de mudança e de mudança de era, quais são as perplexidades e os desafios. Uma perplexidade logo que eu tenho é que eu vejo que na virada do século XIX para XX, dois países avançavam e tomavam o comando mundial superando a Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha. E que o Brasil, na primeira Revolução Industrial, no século XIX, ficou completamente fora da primeira Revolução Industrial. O Brasil, em 1808, era do tamanho dos Estados Unidos. Em 1900, era muitas vezes menor que os Estados Unidos. Perplexidade que talvez estejamos vivendo neste momento na quarta Revolução Industrial. A gente coloca as questões, coloca os dados, coloca os desafios de exemplos americanos importantes, e eu fico me perguntando que tem hoje a semelhança do movimento do século XIX para o XX, do século XX para o século XXI, os Estados Unidos sendo superados. E a gente fala muito dos exemplos americanos que são importantes, mas esses velhinhos, novos, estão sendo superados por um coronel da Huawei chinesa que está dando um banho de bola em cima do 5G. E toda a guerra Trump com os chineses é porque os Estados Unidos estão ficando para trás. E nós estamos com referências ainda no novo que já está acontecendo. Nas circunstâncias, quem é que tem os melhores processos tecnológicos e de educação? Será a Finlândia? Ou a Finlândia simplesmente copia Singapura e a China? Quais são os exemplos que nós estamos vivendo? Então vejam, a gente vive um momento em que a tecnologia avança à velocidade da luz, a velocidade orbital. Mas a mentalidade das organizações, a cultura das organizações vive na velocidade do carro de boi. Há uma enorme distância entre a tecnologia que a gente utiliza, super veloz, e a cultura, as práticas, os procedimentos, os processos que subsistem no ambiente das organizações. Este é o ambiente que vocês vão encontrar, porque nem que se tudo fosse infinito, tudo mudaria. Mas como somos finitos, estas realidades vocês vão encontrar. E porque temos uma tecnologia de ponta em que a ficção hoje é realidade, a gente acredita que essa tecnologia é a verdade do nosso cotidiano. E não é. Vejam, é esta cultura organizacional das sociedades em geral, e falo de macro, micro e pequenas organizações, que discrimina o negro, que discrimina a mulher, que discrimina o portador de deficiência, que discrimina o idoso, que discrimina o homossexual, que pratica as suas mais fortes comportamentos e práticas de preconceito. E a pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa é fazê-la ser exatamente igual àquilo que o preconceito diz que ela é.
Antes, na virada do século XIX para o XX, os preconceitos e os conceitos eram explícitos. Hoje talvez sejam muito piores, porque eles são dissimulados. Ele tem a fachada de que não tem preconceitos. E quando a gente se refere e fala sobre esses temas, nos referimos sempre, geração Y, geração X, o ambiente, a um grupo social, tá certo? Que muito estrito, porque quando a gente pensa efetivamente nesse ambiente, nós estamos falando de quem? O que é a geração Y? É esta que está aqui, que é de estudo universitário? Ou geração Y é aquela que queima nos banlieues, nos subúrbios de Paris, ou da Bélgica, ou de Londres, os carros, que cria problemas, e que são os jovens recrutados para o Boko Haram, para o Estado Islâmico, para a Al-Qaeda, com o movimento guerrilheiro de violência e de terrorismo. Ah, está falando muito longe. Não. Eu estou falando da geração Y, que é a grande maioria, que é convocada hoje para ser assessor do tráfico, aviãozinho do tráfico. Que geração Y que nós estamos referendo? Porque o que marca a sociedade do século XXI, com essa tecnologia maravilhosa que nós temos, é a desigualdade, é o preconceito, é a falta de dignidade social. E o que dá dignidade pessoal é a permissão social. Se não há permissão social, não há dignidade humana. Então, para que a gente precisa conscientizar como administradores e protagonistas desse processo de mudança, é preciso conscientizar a defasagem entre essa tecnologia ficcional já realizada hoje e a realidade do mundo das organizações, porque é uma enorme gap, uma enorme distância entre essa tecnologia que a gente usa e a realização dos preconceitos que se realizam no cotidiano com a participação nossa, gestores e profissionais de administração, nessas práticas. Não vamos esquecer quem é o coronel da Huawei, porque não é só ele, porque eles estão na ponta. A China já tem 5G, quando é que os Estados Unidos vai ter, hein? Essas questões precisam nos fazer perceber o ambiente, pensar o inimaginável, pensar também a consciência de que, se a gente tem a tecnologia, não quer dizer que a realidade social seja esta. A sociedade contemporânea do primeiro quartel do século XXI é uma sociedade profundamente desigual. O que vamos fazer nisso na quarta revolução industrial? Ficamos fora da primeira revolução industrial completamente. Apesar de termos um imperador poliglota cientista que inaugurou o telefone com Graham Bell na Feira da Filadélfia. Mas o Brasil era um país analfabeto. Era. Ou nós temos hoje muitos analfabetos funcionais? Quando a gente fala que a tecnologia, economia 4.0, que esse mundo da ficção realizado precisa de cognição, de conhecimento, nós estamos falando de quê? De uma parcela substancial da sociedade brasileira, que não se forma nem em nível médio, e quando se forma, se deforma, porque não sabe nem interpretar e ler textos, porque é um analfabeto funcional. Como é que vai ser a solução desse problema? Na sociedade brasileira, que aproveitou muito bem, nós fomos o país que mais cresceu, junto com o Japão, no século XX, até a crise do petróleo de 73 e 74. O Brasil, ininterruptamente, foi o que mais cresceu no mundo, junto com o Japão. O desafio brasileiro e o desafio japonês. Era o que colocava o Instituto Hudson em relação, e queria já fazer, né, uma grande lagoa, um grande lago, melhor dizendo, na floresta amazônica. Quem é mais antigo aqui se lembra bem disso. Então vejam que circunstâncias nos levam. Vivemos e trabalhamos na sociedade do futuro, mas pensamos e continuamos a usar os valores do passado. Temos que compreender a realidade. Vamos esquecer um pouquinho dos velhinhos americanos e aprender educação com Singapura, que é o Vale do Silício da administração pública no mundo hoje. Não é mais Londres. Não são mais os Estados Unidos. Quanto tempo será? Vejam bem, em 1960, o Brasil era do tamanho da China. Em 72, quando Nixon assinou um acordo com Chou En-lai para acabar a guerra entre o desentendimento da China, 72, o Brasil ainda era maior que a China. Hoje é brincadeira, né? Bom, a Coreia do Sul, desculpe, coitado da Coreia do Norte, a Coreia do Sul também era menor que o Brasil.
Nós estamos ficando para trás, achando que continuamos com o discurso do futuro, sem entender que é preciso mudar este presente. Por isso, as minhas perplexidades e desafios, o início de um processo total de transformações, uma mudança de era, é verdade, que vai ter afetado certamente a questão do trabalho. O trabalho que precisa de conhecimento. Se nós temos uma parcela substantiva de brasileiros que hoje viram empregados do tráfico, assim como na Europa desenvolvida viram empregados e soldados do Boko Haram ou do Estado Islâmico, que foi repetido da Al-Qaeda, nós não somos diferentes nisso. Porque não temos condições disso. Mudanças na família, que precisa ser dito. Não é na questão empresarial só que nós, administradores, temos que atuar como agentes de mudanças. Na família, diferentes formas de famílias estão acontecendo, mudanças nas comunidades. E a sociedade mundial, e a brasileira em particular, cada vez mais busca se tribalizar e discutir situações específicas, não situações do bem comum. Cada um cuida de si e ninguém pensa no coletivo e no bem comum. Início de um processo total de transformações, é verdade, na inteligência artificial, na robótica, na internet, etc, etc. E aí eu falo aqui na computação quântica. Hoje já se tem computadores quânticos, que ainda não são, evidentemente, para a gente usar na nossa mesinha, mas que coloca qualquer computador que existe hoje no mundo absolutamente de brincadeira. A gente tem sempre a relação, né, bionífica do A e do B, né? Só que não, é como se fosse uma moeda girando o tempo todo, de uma velocidade inacreditável, mudando isso tudo. A fusão dos mundos, do mundo digital, do mundo físico e do mundo biológico. Por isso que se faz tantas coisas. Mas a Universidade Brasileira, a escola brasileira, divide ainda, burocraticamente, voltada para o passado. Ah, sim, o Departamento de Ciências Exatas, não é isso? Depois de Ciências Biológicas e de Ciências Sociais. Como se o mundo fosse dividido em Ciências Sociais, em Ciências Exatas e Ciências Biológicas. Vejam que a escola que tinha que estar na frente está olhando para trás. Não conseguiu, ela ensina o que ela não pratica, o que não faz, porque ela está obsoleta. Everett Hellman dizia assim, não, pior, a escola está morta. Porque perdeu a perspectiva de ler o que é a realidade de hoje. No mundo em que o físico, o biológico e o digital está presente, nós estamos dividindo em departamentos, como se as coisas fossem assim tão quadradinhas. Não são mais. Velocidade, claro, a tipicidade da economia, a evolução exponencial, ela não é mais linear, ela vai em progressão geométrica, não vai em progressão aritmética. Ela sempre online, ela tem novas tecnologias que outras novas e melhores. Não modifica apenas o quê, mas o como fazemos as coisas. Mas quem somos? Quando é que o Brasil, com 210 milhões de pessoas, vai entender que ele tem que também que estar na frente? Que o exemplo americano, já velhinho, porque a gente tem que falar no exemplo chinês hoje, de Singapura na administração pública, nos leva a pensar, fundamentalmente, quando é que a gente vai deixar de ser o país do futuro para começar a concretizar o país do presente, para construir o futuro. Se a gente perder a capacidade de indignar-se, de nos indignarmos diante desse escândalo, nós vamos preservar esta realidade. Estamos desde 73, 74, ininterruptamente, com ditadura, com regime civil ou militar, com regime de esquerda ou de direita, crescendo a níveis pífios em dois momentos pífios. No Plano Real com Fernando Henrique e no primeiro governo Lula também, com o crescimento. Só que a gente crescia, em comparação com o que a América Latina crescia, que também crescia toda, um pouquinho igual à América Latina. Do resto, não crescemos nada. Nós estamos crescendo que nem rabo de cavalo, achando que vamos ser o país do futuro. Quando fomos no século XX, o país que mais cresceu no mundo. Portanto, temos capacidade disso. Por quê?
E o que estamos errando? A nossa profissão tem um papel nisso. Eu não estou dizendo um papel político e institucional. E não é um papel apenas, estou dizendo para sair em rua, cada um tem sua opção partidária. Eu estou dizendo que quando a gente está no posto de trabalho, a gente, ao fazer uma regra, um regulamento, um processo, a gente está aprofundando ou liberando participação, jeito e contribuição. A gente está aprofundando o sistema de autoritário, preconceituoso que existe no seio da sociedade brasileira, porque a organização brasileira é o reduto autoritário de nossa sociedade. A gente precisa compreender isso. Agora, a gente não vai fazer revolução, a gente vai fazer um processo de evolução que nós, profissionais de administração, temos esse papel institucional, esse papel político, de mudar essa transferência, de mudar essa realidade, de fazer as transferências de processos que gerem mais tecnologia, sim, mas mais humanização nas organizações, uma sociedade que é, mais do que as outras, profundamente desigual, e que a quarta revolução industrial pode aprofundar ainda mais a desigualdade. Porque a tecnologia, se a gente não tem consciência disso, ela passa a ser apenas por um grupo. E os outros que não têm conhecimento vão trabalhar aonde, hein? Como é que a gente vai gerar a possibilidade de trazer esse grupo para o desenvolvimento que a sociedade requer e que os ideais de fraternidade, de igualdade e de fraternidade e de liberdade impõem? Quais são os pontos de inflexão aí? Estou falando aqui simplesmente do Fórum de Davos de 2015. Tem alguns pontos, não vamos ler tudo ainda, porque senão não vou deixar o Andrade fazer algumas observações, mas olha, vamos lá. 10% das pessoas com roupa conectada à internet, 2025 a 30. 10% de óculos de leitura à internet. Primeiro o governo a substituir o censo por fonte de Big Data. Eu fico perguntando que negócio mais idiota fazer censo. Se nós temos sistemas de Big Data hoje, e o cara faz censo todo ano. Como é que é isso? Nós continuamos pensando com conceitos, né? Ah, eu só cobro IPTU quando não vendo a casa. Por que eu não, como pode? Sistemas de Big Data é que sabem tudo. Ontem eu estava vendo na televisão uma humilde dizendo como se perde no Brasil a oportunidade de fazer transplante de medula óssea, e que tem milhares de pessoas que se inscreveram e que elas não conseguem achar o doador porque perderam o endereço. Não sei se viram isso na televisão ontem. Eu fiquei, meu Deus do céu, isso basta ter o CPF, porque um Big Data acha fácil isso. Aliás, o Conselho também, né? A gente tem um sistema de Big Data lá, acha fácil. O colega chega lá e diz assim, eu não estou mais trabalhando, quero pedir, já estou aposentado. Aí apresenta a carteira com todos os documentos, a gente entra no Big Data, pim, está lá ele exercendo outras funções em outros lugares, apesar de ter se aposentado mesmo. O sistema de Big Data informa tudo. Como é que a gente não acha uma... E eu vejo a tragédia daquela senhora, que não tem culpa de nada, o drama que ela existia de pessoas que morrem, e ela vendo as pessoas morrerem porque não tem uma transferência, uma transplante de medula óssea, que seria tão fácil encontrar por um sistema moderno. Mas a gente tem que fazer. Como é que a administração pública e as empresas brasileiras conseguem pensar na era do Google, pensando exatamente com um sistema de tabela Excel, tá certo? Tabela Excel e máquina de calcular. Tem razão o prefeito. Precisa dar o salto. Mas é preciso também cobrar o IPTU todos os anos. Não só quando vende o imóvel e compra ou como troca de imóvel. Quais são os 90% da população com acesso regular à internet? 2025, 2030. Aí tem, ó. Vou deixar as transparências aí depois, quem tiver interesse. Primeira máquina de inteligência artificial do Conselho de Administração, ó. 42% possibilidade. Fórum de Davos. Vejam bem. Os conselhos de administração vão substituir essas histórias que na administração pública era nomeado para uma porção de conselho para poder arrumar uma grana melhor. O cara participa de 10 conselhos. Vai ser tudo em inteligência artificial. E quais são os exemplos de profissões propensas, né? Mais propensas à automação para acabar? Sem querer assustar. Isso aí é uma possibilidade, né? Que é a possibilidade que indica um alto grau de probabilidade. Operadores de telemarketing, responsável por cálculos fiscais. Veja, o Conselho hoje do Rio, o nosso Conselho,
já está fazendo contabilidade por máquina. O contador entra só para assinar, porque tem obrigação legal, porque em verdade nem precisaria. Receita e despesa, balanço e balancete. As grandes organizações também. Assim, dos 560 conselhos do Brasil, de todas as profissões, o do Rio faz isso. Hoje. Não é coisa que vai fazer, faz hoje. Né? Então, vejam bem, árbitro, juiz e outros profissionais. Eu tenho um horror desse tal de VAR. Tá certo? Porque no Brasil é de uma burrice. O cara para, não pode gritar mais gol, porque o idiota fica... Você cria o VAR e fica um imbecil, dos caras discutindo uma opção de tempo, e aí não dá. Tomara que acabe com esse VAR e fique realmente árbitro, juiz e outros profissionais de esporte, e acabe essa profissão. Que aí a máquina resolve na hora. Porque do jeito que está no Brasil, a gente burocratizou a automação, cara. A gente automatizou. Esse negócio está matando o futebol brasileiro de vez agora. Não dá para torcer, você fica esperando o que o juiz vai decidir, vai discutir com o outro. Não é verdade? Essa mentalidade burocrática, burra, esse não é um país burro, porque é obsoleto. E um país obsoleto transforma as boas ações, as boas ideias, de maneira estúpida e burra e obsoleta. Nós burocratizamos o VAR. Você acha que o VAR é assim no mundo inteiro? Não. Só no Brasil. Temos que fazer... Isso significa, estou dando um exemplo de uma situação em que uma coisa que seria avançada, porque é mal utilizada pela cabeça ruim das pessoas que estão pensando com o Luiz Macharré, não olhando para frente, burocratizar o próprio VAR e matou a emoção do futebol brasileiro. O que significa, ao matar a emoção, você mata o próprio esporte. Exemplos de profissão menos propensas a acabar. Assistentes sociais, né? Abuso de médicos, psicólogos, gerentes de recursos humanos, aqui ó, diretores, administradores, gerente de venda, engenheiros marinhos, enfim. São possibilidades, né? Altamente prováveis de acontecerem. Quem somos? É preciso perguntar quando a gente mostra os exemplos de organizações de sucesso, e são muitas elas. A gente precisa se perguntar também, que a gente não está se perguntando, quem somos e como vemos o mundo. O que faremos do nosso destino, hein? Nós vamos agravar esse processo de desigualdade social que existe no seio da sociedade brasileira? Ou nós vamos usar essa tecnologia para gerar problemas de maior igualdade entre as pessoas, de maior fraternidade entre o povo, de maior liberdade entre as pessoas? O que nós vamos fazer? Nós vamos criar castas e aprofundar as castas que já temos? Ou vamos tornar o uso da tecnologia uma possibilidade de avanço e de construção de uma relação mais humanizada e mais democrática? Isto a nossa profissão precisa se perguntar. Nós somos muito formados para o conceito da tecnologia, e é importante que sejamos. Mas a gente precisa entender que a tecnologia pode estar de um lado ou do outro. Ela pode estar a serviço do mocinho ou a serviço do bandido. Ela pode estar no sentido de construir relações humanas. Ela pode estar no sentido de dividir mais as pessoas e construir mais relações preconceituosas de não permissividade, de não permissão social, de mais indignidade humana. Mais do que já temos. Qual vai ser o nosso destino? Como focar os avanços do ser humano no bem comum, na realização do homem, no fim das desigualdades e das desumanidades que temos? A primeira revolução industrial, tem muita gente, a gente sabe o que é a primeira revolução industrial, por que é a quarta, né? Tá certo? O que é a primeira? O que é a quarta? O que é a segunda? Vamos rapidamente, de forma simples aqui, tentar explicar que a transição da energia muscular para a energia mecânica, que se deu por volta de 1750, 1840, e que se marcou muito pelas ferrovias, pela máquina de vapor, pela substituição do tração animal pelas máquinas, os teares, os implementos e esses implementos mecânicos. Esta marcou muito a mudança de uma forma de 10 mil anos de humanidade que era sempre na tração humana e na força muscular. Importante. Foi sobre esta realidade, gente, que Marx escreveu o Capital. Foi sobre esta realidade que Marx, ao olhar a economia alemã e a economia inglesa, ele fez o Capital, que todos falam, mas que ninguém leu, nem a esquerda.
Normalmente, só a velha esquerda. A nova esquerda nem leu. Mas foi nessa realidade que ele leu. Estamos falando de uma cultura do século XVIII e do século XIX. Como é que a gente fica pensando hoje, no século XXI, no primeiro quartel do século XXI, com as mesmas ideias que foram realizadas num momento do século XVIII, do século XIX, quando o mundo mudou tanto? Se Marx ressuscitasse, se fosse nos dado essa bênção, porque ele foi um dos grandes intelectuais da humanidade, certamente ele reescreveria tudo que ele escreveu. Porque a realidade que ele está presente hoje é completamente distinta em termos de avanço, porque ele pegou, foi isso aí. Mas se falam isso, por exemplo, no campo da administração, estou até para fazer um artigo sobre isso, ele fala de exploradores e expropriados, é um dos conceitos. O outro conceito é de mais-valia. O outro conceito que ele fala, que ele não fala, é sobre o papel da gestão, da gerência. Não passa pelo capital em nenhum momento dele discutir a gerência. Só que nas indústrias do século XIX já tinha gerência. Ele ignorou esse processo. Ele colocou apenas no operário o grande papel, tá certo? Que iria para o paraíso, que ia fazer a transformação. Esse é um defeito básico no pensamento marxista produzido no século XIX. Ele desconsiderou a administração. Ele desconsiderou a nossa profissão, que já existia. Porque senão não teriam as grandes indústrias, os grandes navios, as grandes... Por exemplo, Paris teve metrô em 1900. Londres em 1600 e pouco, 1800 e pouco, 60 e pouco. Buenos Aires, que a gente tanto ri, né? Em 1913. O Rio de Janeiro, né? Em 1979. Está meio bomba até hoje, né? Começou junto com o metrô de São Paulo, que transporta quase 4 milhões de passageiros dias. Começou junto com o metrô do Cidade do México, que transporta 10 milhões de passageiros dias. E começou junto com o do Rio, que transporta menos de 800 passageiros dia. Ver como é que a gente está ficando para trás. Isso significa a constatação de uma cidade que agoniza, mas não morre. Exatamente como Chicago. O Rio de Janeiro é uma cidade que está morrendo. Você saiu de lá, não foi à toa, né? A segunda revolução industrial já vem com a eletricidade, que muda muitas coisas, né? Com a linha de montagem, né? Com o ritmo no processo produtivo, da produção em massa. Nós, profissionais de administração, que não lemos ainda os livros dos clássicos, saibamos que foi a linha de montagem do Ford que gerou a transformação geral do mundo a partir da virada do século XIX com o século XXI. Aliás, o livro do Ford é melhor em português do que em inglês. Se não ler, tem que ler. E tem que ler o homem no seu contexto de sua época, porque muitas ideias ali são válidas ainda. O livro é traduzido por Monteiro Lobato, e o prefácio também. Quer dizer, por melhor que fosse o ghostwriter do Ford, ele não teria um ghostwriter melhor em inglês do que nós temos em português ao fazer a tradução do Fordismo. O Taylor, do Combate ao Desperdício, é evidente que a corrupção social no Brasil é maior do que essa corrupção da grana, que é horrorosa, tá certo? Mas certamente o desperdício e a irracionalidade deste país é maior que a corrupção ainda. Só que a gente não está discutindo o desperdício. Esses são os princípios clássicos de gestão dos clássicos. Precisamos ler eles também, para entender os contextos, porque de cada 10 professores que eu conheço que ensinam o Fordismo, 9 nunca viram o livro do Ford na vida. Mas falam mal e bem do Fordismo. Não estou desafiando nenhum professor, estou só fazendo uma constatação de uma pesquisa pessoal há 50 anos. Se vocês, alunos, lerem o Ford, o Taylor, o Gulick e uma mulher fantástica, Mary Park Follett, ou Follett, como se quiserem, vocês vão dar banho nos professores. Estou dando uma dica, hein? Estou dando uma dica. Essa aqui é a dica para vocês lerem, para deixar mal os professores, tá certo? Hein? Porque o professor quer ser acicatado. Quer ser. Esse é o papel que o conselho tem que fazer, né? Acicatar, discutir, questionar essa educação que está muito ruim. E a terceira revolução industrial, que tem 3 momentos importantes. Quem viu, né,
Estamos comemorando aí o filme Odisseia no Espaço, 50 anos também, de 1969, 68, que ninguém acreditava que o homem estava chegando na Lua, aquilo era filme. Não, até hoje ninguém acredita que o homem chegou na Lua, né? Mas vejam, o mainframe de 1960, o computador pessoal de 1970 e 80 e a internet de 1990. O Bill Gates, não, desculpe, como é que ele chamava? Clinton, como é que ele chamava? Bill Clinton. O Bill Clinton, quando chegou na Casa Branca em 1993, ele não tinha internet. E ele namorava a Mônica Lewinsky, que era uma estudante que fazia estágio na Casa Branca, que ainda andou namorando. Vocês sabem disso. Quase foi empichado por isso. Ele namorava a menina, lá deu problema pra caramba. Ele disse, não, eu não fiz isso, só tirei sarro, foi só como é que chama? Uns amassos. Não foi nada do que um amasso da pesada, né? Então, mas ele não tinha sequer internet. 1993 foi ontem. Você veja um cara, o professor falou que estava 20, 30 anos de formado, Hélio, né? Olha, eu tenho 50, eu estou um velhinho, hein, Hélio? As pessoas não ficam velhas, as pessoas ficam obsoletas. As organizações também. Sabe por quê? Porque o cérebro ou fica doente ou não fica obsoleto, se você usá-lo sempre. É por isso que vocês estão destinados a viverem mais. Mas vamos continuar. Agora a quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial, ela é ubíqua, quer dizer, onipresente em todas as partes. Sensores cada vez menores, poderosos e baratos. A inteligência artificial, a aprendizagem da máquina. A máquina está aprendendo. E se ela aprende, ela vai chegar um momento em que ela vai ter consciência. E quando é que será que ela vai ter consciência? E se a máquina tiver consciência? Vai acontecer o que foi previsto na ficção 2001, Odisseia no Espaço, um filme que vale a pena ver, porque ele mudou a história do cinema no mundo, pelas tecnologias que utilizou. Não é apenas o filme que é absolutamente atual ainda hoje. Não sei se já viram. 1968. Mas ele nos mostra quando o computador toma consciência. Como é que vai dar isso? Nós estamos diante dessa realidade. Vocês, jovens, vão viver isto. O homem é racional ou o homem é um racionalizador? Olha bem, e aí eu quero me referir a uma das pessoas mais discriminadas na sociedade brasileira, na área da educação, na academia brasileira, que se chama um dos maiores sociólogos do século XX, que chama-se Valfrido Pareto, que vocês conhecem por uma bobagem que ele falou, que é a única bobagem que é conhecida no Brasil. 80-20. Se você dá 80% do esforço naquilo que só dá 20% do resultado, e 20% do esforço naquilo, por que você não faz 80-80? A lei de Pareto, conhecem, né? Só que ele é muito melhor do que isso. Só que a cultura brasileira, se vocês procurarem em qualquer biblioteca, de qualquer universidade, não vão achar nenhum livro do Pareto em português. Nem em biblioteca brasileira. O que significa que a censura e a burrice faz com que a gente perca, porque o preconceito ideológico é capaz de afastar qualquer coisa. Não, esse cara é de direita, apoiava o Mussolini, não sei, mas Max Weber, que é muito ensinado e falado e que precisa ser lido, e Valfrido Pareto, eu acho que tem que ler os dois. Se não leram, está na hora de ler. Nem a Sociedade do Conhecimento? É. Ah, sim, os robôs terão... O homem sapiens, somos racionais ou racionalizador? O homem é racionalizador, não é racional. Se ele fosse racional, homem sapiens, ele seria uma máquina. Seria inteligência artificial. Seria um robô. O que ele faz é usar a sua racionalidade para justificar comportamentos não lógicos que ele pratica a todo momento. Ou você veja as brigas aí no processo brasileiro político, ou entre família, ou entre pessoas. Que racionalidade tem isso? Trump com um chinês lá? Isso é racional? Claro que não. A gente está justificando as nossas emoções através de argumentos. Ah, sim, quando o homem quer enganar, a mulher quer fazer o DR, sabe como é que é o DR, aquela discutida em relações? A gente está sempre buscando uma racionalização para explicar os maus comportamentos que a gente teve. E a mulher é muito mais racional do que o homem, mas não é, e ela vai enquadra o cara, não é isso? É. O homem não é racional, ele é racionalizador, ele utiliza a sua razão. Se ele fosse racional, ele seria computador. Ou senão seria muito fácil. Todos os problemas botava no computador de administração e o computador dirigiria a empresa.
E quando a empresa não desse certo, o computador não desse certo, demitia o computador, não as pessoas. Mas não, as coisas não são assim. Em verdade, os robôs terão sentimentos, dor, autonomia, iniciativa, livre-arbítrio. Se eles têm consciência, e como é que vai ser isso? E a questão ética que nós estamos vendo? É preciso discutir essa questão, porque as organizações são pessoas. Se as organizações são pessoas, não vamos ficar só discutindo os avanços e as tecnologias. É preciso discutir esse modus operandi de um cotidiano que é do carro de boi que a gente utiliza no mundo, não é só no Brasil. É preciso discutir a questão ética. A gente fala de ética, mas a gente pratica a ética. Isso é outra questão. E aí, se o ser humano tiver consciência, tiver sentimento, tiver dor, e talvez vocês peguem isso, porque vão viver mais 100 anos, mais de 100 anos, muito mais disso. Dizem que o futuro militar convocado para as guerras vai ter que ter uma idade mínima de 75 anos, porque menos de 75 anos é muito jovenzinho para brigar na guerra. Então vejam o que vocês vão viver. Vão pegar o que significa o seguinte: o ser humano e o ser tecnológico. Imagina um ser tecnológico dizendo para o Francisco: prove que você existe, porque eu existo. Prove que você pensa, porque eu penso. Prove que você tem dor, porque eu tenho dor. Prove que você tem consciência, porque eu tenho, ser tecnológico, tenho consciência. Como é que vai ser isso? Foi assim que o filme, em 68, marcou a realidade. É assim que as sociedades daqui a poucas décadas, não são muitas, nós vamos nos defrontar com uma máquina que aprende, e reaprende, e desaprende e aprende. E essa máquina daqui a pouco vai ter consciência. E se ela tiver consciência, ela tem sentimentos. Ela sofre, ela tem dor. Quem vai existir? O ser tecnológico ou o ser humano? São questões que nós não podemos deixar de perceber como gestores, porque senão a gente vai ficar muito na técnica. A técnica é importante, mas é preciso que a gente saia da técnica, porque senão a gente vai entrar nessa questão aqui, ó, os animais como os portadores de direito. Se a gente ficar só na técnica, a gente vai fazer igualzinho aquele gerente do Itaú, lá em São Paulo. Tinha um cachorrinho na porta do banco, e aquele gerente que é formidável para ganhar muito para o banco e cobrar os juros mais escorchantes que a gente pode cobrar, porque são os juros brasileiros, né, para fazer empréstimo. E ele era um sucesso, mas ele resolveu dar um pé no rabo do cachorrinho. E aí os clientes começaram a tirar a conta e botar no Bradesco, sair da... Não é verdade? Fazer ato público na frente do banco. E o presidente do Itaú teve que se explicar porque que deu um pé na bunda do cachorrinho. Porque os animais estão sendo portadores de direito. Ah, sim, e aquele do Carrefour? Aquele do Carrefour foi pior. Mandou o segurança dar uma barrada de ferro no cachorro e matou o cachorro. Quase quebrou o Carrefour lá de Campinas. Vejam, a visão técnica, ela é importante. Mas aquele gestor competente do Carrefour botou o Carrefour muito mal, se explicando até na França, onde tem a matriz da empresa. O direito dos animais. Na Suíça hoje, está se falando muito em o direito... Não está se falando de vegano. Não estou discutindo essa questão, que é outra. Mas como é que é a morte humanizada das lagostas? Porque você tira a lagosta da água normal, coloca a pobre da lagosta no gelo, e na hora de matar a bichinha, bota na água fervendo. Está proibido na Suíça fazer isso. Não pode fazer mais isso. Isso vai acontecer já aqui ou não vai? Vai. Então vejam, essas repercussões, estou falando aqui do gerente do Itaú. Não adianta ser técnico puro, porque o técnico puro, minha gente, é mais perigoso do que um político demagogo e irresponsável, porque o técnico puro é um alienado com poder. A pior ditadura não é dos políticos demagogos. A pior ditadura é dos técnicos puros. É por isso que nós, profissionais de administração, somos um ramo de ciência social aplicada. Nós temos que introduzir a nossa técnica, enriquecer a nossa técnica com formulações de antropologia, de cultura, de ciência política, de história, da realidade social que a gente está vivendo. Porque senão
nós vamos ser substituídos pelas máquinas facilmente. Porque a técnica, daqui a pouco, vai ter a inteligência artificial fazendo o que a gente pode fazer. Ciência e religião disputam a vida eterna agora. A ciência, seja a religião, diz que fala da vida eterna, das religiões monoteístas, né? Dependendo da divisão entre cristãos católicos e cristãos protestantes, um tem uma estação de baldeação, que é o purgatório, outro vai direto, ou vai para o céu ou vai para o inferno, não é isso? Tá certo? Não é verdade? Tem as diferenças, né? Mas olha, em verdade, a ciência está garantindo o ciborgue a vida eterna. Ou não é? É o ciborgue seria a vida eterna. Uma é a vida da alma, outra é a vida do ser humano, através do ciborgue. Talvez vivamos isso. Essa é uma questão que perpassa as empresas. E que perpassa mais aqueles que não vão trabalhar nas nossas empresas, porque não têm conhecimento, cultura, estudo formal para trabalhar nelas. O individualismo e o homem social. Nós saímos da caverna porque, dizia Platão, o homem é um animal social. Aristóteles, o homem é um animal político. E hoje nunca se falou tanto em trabalho em equipe, mas nunca se cobrou tanto resultados individuais. Nunca se falou tanto nunca se falou tanto na importância da equipe, mas nunca se praticou tanto o individualismo. Isto está criando uma situação. Nós estamos comemorando o mês dos suicídios. Quantos se suicidam por causa do trabalho no Brasil? As organizações já discutem isso no mundo inteiro. Muitos que se suicidam produzidos pelas relações de trabalho que têm. Por quê? Nós fizemos uma ruptura esquizofrênica na psique do homem, que era basicamente um animal social que se relacionava com pessoas para ser um ser absolutamente individualista. Sociedade de mercado. E aí, tem mais uns minutinhos, né? Mais uns minutinhos. Tem a sociedade de mercado. Aí também está tendo uma evolução que a gente precisa considerar. A sociedade de mercado está saindo, desculpe. A sociedade de mercado está saindo do sistema de produção em que a exploração, o lucro se dava pela exploração do trabalho assalariado. Foi isso que foi percebido por Marx muito bem. O Capital descreve muito bem isso, o Manifesto Comunista também, que é o conceito de mais-valia, quer dizer, a produção realizada pelo trabalhador, pelo operário, e que não ia para o seu bolso, ia para o bolso dos donos do capital. Essa era a base do pensamento, só que o mundo está mudando, nós estamos num sistema de transição. O sistema de consumo e de crédito não é mais o sistema de produção que garante o lucro, é a exploração dos desejos de consumo. E essa situação muda o capitalismo. É uma resposta do processo que nós estamos vivendo, que vocês vão viver intensamente, que é o modelo que sai do sistema de produção, que é ensinado. Hoje não é a demanda que gera a oferta. É a oferta que gera a demanda. Esse conceito econômico está completamente superado, ou está deixando de ser superado, à medida em que a sociedade de mercado muda de sistema de produção para o sistema de consumo de crédito. Nós temos que ofertar o produto para que gere a demanda. Ou vocês estão precisando, como é que chama agora? É o iPhone número 10, né? 12, 13, já está em 11. Por que você está comprando 11, hein? 10 mil pratas. Para quê? Qual é a diferença que ele faz do 10? Muito pouco, né? Ou quase nada, né? Mas a oferta gera a sua demanda. Porque isso é que gera o ganho da empresa. Sim, senhora. Já está me dando 10 mil. Ele falou que eu podia ter. O chefe aqui falou que eu podia. Então, olha aqui, o sistema de produção, que é esse, o clássico, né? Das crises cíclicas do capitalismo, que não se deram, né? O momento de prosperidade com o Dr. F, que chegava à depressão. Vou correr, Flávio. As respostas de adaptação do mercado, os avanços sociais, a questão do liberalismo econômico, estou correndo já, desculpe. Eu não consigo, porque eu compreendo que tem que respeitar o tempo. Mas tá bem. Mas olha aqui, ó, quais são as respostas hoje do capitalismo que nós estamos vivendo nas nossas organizações? Responsabilidade social, respeito ao cliente. Pode procurar no Corão, pode procurar na Bíblia, pode procurar na Torá. Vocês não vão achar nada de respeito ao cliente.
Vocês vão achar de respeito ao próximo. Ah, mas o cliente é igual ao próximo. Não é não. O cliente é um próximo que pode comprar. Você bota tapete vermelho ou tira tapete vermelho para capacidade de comprar. Cuidado, porque uma estratégia de marketing está sendo misturada como um valor moral. Cuidado quando uma organização quer se transformar na aristocracia da virtude. A empresa cidadã, né? Ah, ética empresarial, interessado ou desinteressado. Se eu sei que uma pessoa me trata bem porque ela sabe que eu ganhei na loteria esportiva, a ética dele não é desinteressada, é bem interessada na minha grana. Portanto, não tem nenhum valor moral. A ética, para ser ética, ela tem que ser desinteressada e universal. Porque senão eu vou ter uma empresa com a ética A, com a ética B, com a ética C, cada uma acha que a sua é melhor que a outra. Então não é assim hoje. É. A empresa cidadã. O que é a empresa cidadã? Que não manda ninguém embora? Que não tira uma fábrica porque vai destruir? A empresa cidadã é a Vale, que tem tantos prêmios? Que derrota e mata as pessoas e agora fica nos anos que está tomando todas as providências? Ele não está tomando nenhuma e que não pagou nenhuma multa até hoje. Nenhuma multa. Ah, aliás, também não pagou de Mariana. Aliás, quando é que paga a multa quando essas empresas fazem esses derrames? No Brasil. Os governadores, os prefeitos, os ministros, o presidente da República fazem e acontece na hora da tragédia. E depois tudo se acomoda como Dante no quartel de Abrantes. E aí a publicidade muito grande das providências que vão ser tomadas e que estão sendo tomadas na televisão mascara o que eles não estão fazendo de fato, que é o desrespeito ao meio ambiente e à vida das pessoas. Desconstrução do pensamento único na gestão das organizações. E aí, podíamos falar um pouquinho mais, fica para uma outra oportunidade, viu? Para a gente falar aqui da teoria das organizações como legitimadora desse processo da sociedade de mercado. O sistema de produção, que é a incompreensão dos movimentos sociais para a nova lógica da sociedade de mercado. A gente não pode estar nessa sociedade de mercado que estamos sem compreender que o sistema está saindo de produção para o sistema de consumo e de crédito. Porque senão a gente está trabalhando com conceitos antigos de uma realidade que está em transformação, que está em mudança. E talvez essa seja mais forte ainda do que a tecnologia que a gente tanto exalta e merece exaltar. Porque esta é uma mudança que vem no fundo do conjunto da sociedade. O conceito fundamental da sociedade econômico. Vejam, antigamente as pessoas se relacionavam pelo religare, que deu religião. As pessoas se relacionavam com pessoas na igreja. A igreja era o ponto de integração das pessoas. Hoje o ponto de integração das pessoas, o religare de hoje é o shopping center, no fim de semana. Há algum momento na praça de alimentação, para comer um fast food. Porque não é mais na casa das famílias das pessoas. Portanto, 2008 não é uma crise cíclica do capitalismo, é uma crise do capitalismo de consumo e financeiro e da sociedade pós-industrial. Os lucros para ser derivados, sobretudo, da exploração de consumo. Repito aqui o que eu disse, a função de oferta é criar demanda. Se a gente chega na empresa querendo explorar só a demanda das pessoas, a gente não vai entender o processo. A gente tem que criar oferta para gerar demanda. É o contrário. Estamos ensinando que é a demanda que gera a oferta. Imagina, isso é do século passado. Ensinado ainda. Portanto, a oferta de produtos e de empréstimo deve ampliar a necessidade de consumo. É por isso que você faz carro financiado a 80 meses. É por isso que você permite que os velhinhos possam conseguir empréstimos. Liberou para aposentado geral, aposentados e pensionistas. E eles ficam sempre devendo. Se você deve muito, você consegue mais um empréstimo, desde que pague um pouquinho. Se você não pedir empréstimo, vai ter muita dificuldade de conseguir dinheiro no banco emprestado. Não é? Não adie a realização dos seus sonhos. Compre agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Aceitamos todos os tipos de cartão de crédito, já estão aceitando também blockchain. Consumidores colonizados pelo consumo e pelas dívidas. Essa é a realidade da sociedade moderna contemporânea. E aí, já estou concluindo, né? O fim dos planos públicos de previdência e aposentadoria. A marca do capitalismo no século XIX, com Bismarck,
foi exatamente criar o sistema de previdência. Mas o capitalismo, ele funciona, a sociedade de mercado, ele funciona como se fosse uma sociedade em que você vai precisar de novos jardins, de novos pastos. O parasita precisa se encostar em novos hospedeiros. Os novos hospedeiros agora são o sistema de previdência. O sistema de ensino, que era universal e garantido a todos. Agora não é. Fim dos planos públicos de saúde. Desconstrução das conquistas históricas da classe trabalhadora, da flexibilização das leis trabalhistas. Educação, bem privado de responsabilidade individual. Nade ou afunde, se vire. Educação é problema seu, não é mais do Estado. É seu. Se vira ou afunda, né? Capital humano são os novos exércitos de reserva que referia-se Marx no século XIX. Aprender a aprender. Aprender a aprender. Aprender a desaprender. Ah, sim, adestramento às competências da necessidade de mercado. E se a gente ficar assim, rapidamente as nossas competências aprendidas vão ficar desnecessárias, porque elas vão ser automatizadas pelos computadores. A gente precisa de fato aprender a aprender, mas as novas competências necessárias do mercado, ou aprender a pensar a nossa realidade no sentido de a transformar. E aí, vocês que estão vivendo, quanto maior a variação de valores, maior a variação de comportamento. Estamos vivendo na geração Y, tribo, os millennials, né? Tá certo? Aqui, ó, nos meus avózinhos, aqui, ó, frugalidade, combate ao desperdício, depois da Segunda Guerra Mundial, patriotismo, coletividade. Não é à toa que um intelectual como Antoine de Saint-Exupéry, que o Pequeno Príncipe, foi virar piloto da Força Aérea Francesa e morreu em combate. Não foi à toa que o músico mais prestigiado nesta época, nos Estados Unidos, Glenn Miller, o maestro Glenn Miller, que era o maior músico da época dos Estados Unidos, botou toda a sua banda para tocar para os exércitos americanos nas lutas na Europa. E acabou morrendo também. Vejam a diferença, o patriotismo. Ah, sim, o Kennedy dizia desta época, não pergunte aos Estados Unidos o que ele vai fazer por você, mas o que você pode fazer para os Estados Unidos. O Churchill dizia assim, eu só prometo ao povo inglês sangue, suor e lágrima. E ganhou a guerra. Vejam que circunstâncias distintas de hoje, da minha geração, dos anos dourados, né? Pensamos sejamos realistas, pensamos o impossível, o inimaginável, e nós queremos, né, a Revolução de 68, que já começou o processo de individualista, e a geração X que só encontrou o Muro de Berlim, a internet, a globalização e os IUPs, né, que é os jovens urbanizados. E que nós estamos vivendo no Y agora, ao contrário do que todo mundo diz, esta é uma geração perdida, porque a maior parte dela é funcionário do tráfico, ou já morreu lutando pelo tráfico, ou a maior parte dela é do exército do Boko Haram, da Europa, que saem para lá. Esta é uma geração perdida, que nós, vocês, que são da geração Y, precisam sair desse mise-en-scène, muito importante, como se o mundo se restringisse a vocês só, para a gente entender o conjunto da realidade. Porque a gente fala muito em geração Y, como se ela fosse uma geração altamente bem-sucedida. Vocês são muito bem-sucedidos. A geração Y não. A grande parte da geração Y ou já morreu a serviço do tráfico, ou já morreu a serviço do Estado Islâmico. Essa é uma questão que a gente precisa pensar e refletir, porque isso reflete a realidade das organizações. O grau de dispersão de valores das pessoas adotam num determinado ciclo histórico tem efeito decisivo na forma como ela se comporta. Quanto menor a dispersão, mais estreitos são os limites de comportamento. A gente vive hoje uma sociedade tribalizada. Se a empresa contratasse todo mundo de tribos diferentes, seria inadministrável. Porque ela teria um sujeito da mesma família, um é ateu, o outro é super religioso, o outro gosta de um baseadinho, o outro nunca pegou um cigarrinho. Ou não é assim? Então como é que a empresa seleciona? Ah, sim, por isso que ela não seleciona mais por o mérito. Sabe por quê? Porque o mérito agora é... Como é que chama? Não é matéria, é commodity. O mérito é commodity. Ou você tem mérito ou não tem mérito.
Agora, o que ela resolve hoje é pela atitude. Por isso que a empresa está sempre perguntando, é preciso vestir a camisa, ter a atitude da empresa, ter o perfil da empresa. Em verdade, as organizações estão escolhendo um grupo na sociedade tribalizada, aqueles que são mais afins, que são semelhantes. E é por isso que às vezes numa entrevista você dança. Mas você é tão preparada, como é que você dançou? Porque você falou fora do tom, do que a empresa quer ouvir. Você está numa outra tribo, ou refletiu um valor que não é o valor da empresa que quer. Você é muito afim, muito direitinho dentro da empresa, muito enquadradinho. E daqui a pouco todos nós falamos os mesmos valores, falando as mesmas frases, comentando as mesmas coisas. E aquele seu primo que você ficou como infância, que era seu amigo pessoal, que você ficou na adolescência e que agora ele casou, teve o primeiro filho e vai no batismo e você não o vê há muitos anos. Aí você vai um convidado para ir no batismo do filho. E você chegou àquela alegria de ver aquele primão, que é mais do que seu primo, é seu irmão, seu amigo, seu fraterno amigo, que como se tivesse encontrado ontem, apesar de muitos anos. Primeiro filho dele, oh, que criança lindinha. Ah, sim, você encontrou um colega do seu trabalho, da sua empresa, com quem você fica na festa o tempo todo conversando, hein? Confessa. Com seu primo ou com esse colega do trabalho? É preciso que reflitamos sobre isso. Estou terminando. Ou ele já me deu tempo. Ele liberou geral. Tá bom. As organizações precisam agregar semelhantes. Se elas não agregarem semelhantes, então vocês cuidado para superar a questão do salário da grande família, da resposta. Então tá bem, eu vou terminar. Tem organizações que faz campos esportivos, que são muito sérias, que têm bons valores. Tem as organizações que são muito boas, que têm piscinas, academia de ginástica, creches, escola. Tem departamentos de pessoal que valorizam muito isso, né? Os espaços de convivência, os grupos de dança, o coral, o happy hour, a sala de jogo, a cinemateca, o palm top, o laptop, o celular, o smartphone, o pager e até levar o cachorrinho para a empresa. Isso é muito bom para você ou é muito bom para a empresa, hein? Ou isso é uma estratégia de manipulação para que você produza mais e faça todas as coisas que você tinha na sua família, na sua comunidade, na sua igreja, na sua associação de moradores, para você concentrar tudo na empresa, hein? Ele está sequestrando a sua alma. É preciso que a gente pense, é legítimo isso que está sendo ensinado em recursos humanos? É válido mesmo? Quais são as empresas em que isso é válido? E quais são as empresas que isso é uma estratégia manipulativa de sequestrar a sua alma? Onde você larga a sua família e aquele fim de semana é para aturar a mulher e os filhos, ou o marido, você está doido para voltar segunda-feira, reclamando que vai segunda-feira, mas você se integra com aquela galera mesmo, porque eles são todos nós, somos jovens, estamos juntos, não é verdade? É preciso, a gente não pode perder a capacidade de crítica e de identificar a realidade que a gente tem. Se eu estou incomodando aqui, estou cumprindo o meu papel. Não estou pedindo concordância. Estou pedindo discordância, mas é preciso incomodar. Porque a gente só muda quando a gente se incomoda. Por que tanta facilidade? Respeito genuíno à pessoa humana ou uma estratégia manipulativa para retê-lo cada vez mais tempo no trabalho? Quando ele te bota num programa de voluntariado, você deixa de trabalhar para a sua igreja, para o seu centro espírita, para a sua sinagoga. Quando você, como é que é isso? Quando você se realiza inteiramente no trabalho, você deixa de conviver com a sua família, com o seu clube, com a sua escola, com seus colegas antigos. É preciso que a gente compreenda bem isso. Portanto, como as organizações atraem os seus quadros. Estou terminando agora. Procura um público cada vez mais específico. É o mesmo fenômeno das organizações religiosas. Um convertido briga lá com um pastor, ou com um padre, ou com um pai de santo, ele muda para outra em situação de conversão. A gente começa a transformar as empresas nas seitas de adoração ao trabalho. E o trabalho é importantíssimo, mas ela não é o único papel e função da existência da humanidade. Isso empobrece o homem se ele restringir a sua realidade apenas às circunstâncias do trabalho. O trabalho é importantíssimo, mas não pode ser único.
as seitas organizacionais produzem novas estruturas de poder e controle sobre as pessoas. Nós e eles, os convertidos e os ímpios. Os convertidos são os bons para o trabalho. Cuidado, portanto, na entrevista, porque não é o seu conhecimento que te exclui da seleção de emprego. É a entrevista que você dá, porque ele está olhando a sua atitude, a sua postura, o seu discurso, o seu perfil. Portanto, se você quer um emprego, você tem que entender este contexto, senão vai dançar, por mais preparado que seja. Porque preparo é commodity. Se não tiver, está fora. Se tiver, não adianta nada. Estará fora se não jogar de acordo com o discurso da Mota, da conversão ao trabalho. Você imagina você chegar a uma igreja e dizer que você é ateu. Ai, meu Deus, dependendo da religião, vão te dar um passe, cada um vai fazer um jeito lá. Cada religião tem seu tese. Tá certo? Mas é a mesma coisa. Os ímpios fazem parte do mercado consumidor, dos clientes ou dos adversários. Você já viu aquele sujeito que trabalha na Coca-Cola e quando numa festa te botam uma pedra para ele tomar, ele fica todo constrangido? Acontece. E em cerveja isso era comum. Depois que o Paul Lema comprou tudo, aí ele ficou monopolista, né? Aliás, pior do que o monopólio estatal é o monopólio privado, ou o oligopólio privado. Porque nós saímos muito da economia brasileira do monopólio estatal para o cartel empresarial, né? Mas isso é outra conversa. Por que as pessoas ficam nas organizações? Essa é a última. Estamos na idade... Essa é a última. Estamos na idade média empresarial, achando... Porque a gente tem tecnologia, a gente pensa que nunca estivemos tão avançados. Não! Nós nunca estivemos tão atrasados. Nós estamos vivendo uma fase de obscurantismo ideológico e intelectual no mundo das organizações. Porque, inclusive, ignoramos completamente os avanços das ciências do comportamento. Vivemos, portanto, a festa superficial do humanismo, achando que vivemos no mundo mais ideal de realização humana. As sociedades, se tem uma lei da história, isso foi um erro básico da Marx, né? Mas ele dizia o determinismo histórico, mas se tem uma lei da sociedade, é a decadência. Nós, com a tecnologia de ponta que nós temos, nós estamos vivendo numa decadência enorme do carro de boi. Muito obrigado a vocês. Acabou. Tá bom?